Bem, e dando continuidade, agora vamos para o segundo tema do seminário, que é sobre a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Grupo 7, composto pelos mesmos integrantes, Francisca Naira, Maria Eduarda Vilar, Maria Fernanda Portela, Marina Coelho e Sara Dantas. Bem, e o que é a LGPD? Ela é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Ela afeta diferentes setores e serviços. Ela vai desde compras online a redes sociais, também tá de hospitais a bancos, de escolas a teatro, de hotéis a órgãos públicos, da publicidade à tecnologia. Ela afeta todos nós brasileiros, seja no papel de indivíduo, de empresa ou governo. Pode passar. Bem, aqui nesse slide a gente tem uma visão geral acerca dessa lei, da LGPD. Essa lei, ela cria um cenário de segurança, né, jurídico válido em todo o país. Então, ela é uma regra para todos. Ela traz de maneira clara o que são dados pessoais, então ela define o conceito. Ela trata de temas importantes acerca do consentimento, que é uma das 10 bases legais para o tratamento dos dados pessoais, que é o seu próprio consentimento. Também trata acerca do consentimento de menor, que é naqueles casos, né, do uso de base legal, por exemplo, de uma criança, que o consentimento vai ser dado pelos pais ou pelo responsável. A LGPD também traz que não importa se a organização ou o centro dos dados estão aqui no Brasil ou fora do Brasil, então ela tem uma abrangência extraterritorial. Além disso, ela permite, né, então, o compartilhamento de outros países que também protejam dados, transferência internacional. E isso fica a cargo da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é o fiscal centralizado, né, que é a ANPD. Essa lei também, ela define os agentes de tratamento de dados e as suas funções, ou seja, ela trata das responsabilidades. Também, ela é quem gera a base de dados que terá que fazer essa gestão. Então, ela também trata acerca da gestão de riscos e falhas. Trata de transparência, ou seja, se ocorrer um vazamento de dados, a ANDP, que é a Autoridade Nacional de Proteção dos Dados Pessoais, e também os indivíduos que foram afetados devem ser avisados. Essa lei também ela tem penalidades rígidas quando as falhas de segurança são violadas, né, podendo gerar multas pesadas, e são quesitos de tratamento que devem ser previamente informados ao cidadão, ou seja, falando da questão da finalidade e da necessidade dessa lei. Pode passar. Então, essa lei ela é a lei número 13.709, foi aprovada em 2018 e vigente a partir de agosto de 2020. Ela tenta, né, ela foi criada no intuito de criar um cenário de segurança jurídica, né, com a padronização das normas e práticas, tudo no intuito de promover a proteção dos dados pessoais de todo cidadão que esteja no Brasil, ou seja, de forma igualitária. Também traz o que são os dados pessoais, o conceito, define que há alguns desses dados sujeitos a cuidados ainda mais específicos, né? E também que dados tratados tanto nos meios físicos como nos meios digitais estão sujeitos à regulação. Pode passar. Essa lei, como já foi dito, né, não importa se a sede de uma organização ou o centro de dados dela estão localizados no Brasil ou no exterior. Se há o processamento do conteúdo de pessoas brasileiras ou não que estão no território nacional, essa lei deve ser cumprida. Também é determinado que é permitido compartilhar dados com organismos internacionais e com outros países, desde que isso ocorra a partir de protocolos seguros ou para cumprir exigências legais. Pode passar.
E como eu já havia dito, né, nos dados gerais da lei, que ela trata do consentimento, né, que o consentimento do cidadão é a base para que os dados possam ser tratados. Claro que há exceções, né, que é possível a gente tratar de dados sem consentimento. Claro, se isso for extremamente importante, extremamente indispensável, né, para cumprir, por exemplo, uma obrigação. A exemplo, executar uma política pública prevista em lei, realizar estudos via órgão de pesquisa, que é bastante comum, certo? Executar contratos, defender direito em processo, também é bastante comum. Preservar a vida e a integridade física de outra pessoa. Tutelar ações feitas por profissionais das áreas da saúde ou sanitária. Também pode ser uma exceção para prevenir fraudes contra um titular, proteção de crédito ou atender a interesses legítimos que não fira direitos fundamentais do cidadão. Então, dando continuidade, agora a gente vai falar sobre a automatização com autorização, né? Por falar em direitos, vai ser essencial saber que a lei traz várias garantias ao cidadão, que pode, né, solicitar que dados sejam deletados, revogados, um consentimento, transferir dados para outro fornecedor de serviço e entre outras ações. E o tratamento dos dados deve ser feito, né, levando em conta alguns quesitos, como, por exemplo, a finalidade e a necessidade, né, que devem ser previamente acertados e informados ao cidadão. Por exemplo, né, se a finalidade de um tratamento, né, feito exclusivamente de modo automatizado, né, for construir um perfil, seja ele perfil pessoal, profissional, né, de consumo ou de crédito. Esse indivíduo ele deve ser informado, né, que pode interferir, pedindo revisão desse procedimento que é feito por máquinas. A AN por máquinas, próximo. Sobre a NPD e agentes de tratamento, né? Para a lei, né, pegar, o país contará, né, com autoridades nacionais de proteção de dados pessoais, que é a ANPD. A instituição, né, vai fiscalizar e se a LGPD for descumprida, né, a lei, penalizar, né? Esses agentes vão penalizar. Além disso, esses agentes, né, terá, é claro, as tarefas, né, de regular e de orientar preventivamente sobre a aplicação dessa lei. E, né, além desses agentes, os cidadãos e as organizações também poderão colaborar com as autoridades. Mas não basta, né, esses agentes. E é por isso que a lei, ela também estipula, né, os agentes de tratamento de dados e suas funções nas organizações, né, como, por exemplo, tem o controlador, né, que toma as decisões sobre o tratamento, o operador que realiza o tratamento em nome do controlador e o encarregado que interage com os cidadãos e também as autoridades nacionais. E ele poderá, né, ou não ser exigido a depender do tipo ou porte dessa organização e do volume de dados que ela utiliza. Há também um outro item que não pode, né, ficar de fora, que é a questão da administração e de riscos e falhas. Isso quer dizer, né, que quem gere bases de dados pessoais terá, né, que redigir normas de governança, adotar medidas preventivas de segurança, replicar boas práticas e certificações exigentes no mercado. Essas organizações também terão que elaborar planos de contingência, fazer auditorias, né, resolver incidentes com agilidade, e se ocorrer, né, por exemplo, um vazamento de dado, aqueles agentes que eu citei e os indivíduos afetados, eles devem, né, ser imediatamente avisados. Vale lembrar, né, que todos os agentes de tratamento, eles sujeitam-se à lei. Isso significa que as organizações e as subcontratadas para tratar, né, desses dados, elas vão responder ao conjunto pelos esses danos causados ao indivíduo. E as falhas de segurança, elas podem gerar multas de até 2% do faturamento anual da organização no Brasil, e no limite de 50 milhões por infração. A autoridade nacional fixará níveis de penalidade segundo a gravidade dessa falha. E
enviará, é claro, alertas, né, e orientações antes de aplicar essas sanções às organizações. Por último, a gente tem aqui um mapa, né, que mostra, né, como está essa proteção de dados pessoais ao redor do mundo. É que a gente vê que o Brasil ele está nessa cozinha mais clara, esse lilás, porque aqui a gente possui, né, autoridades nacionais e também uma lei de proteção de dados pessoais. E qual a importância, né? Essa lei, de fato, é útil e sua aplicação vai ser urgente, né, para melhorar o dia a dia de cada brasileiro. Portanto, né, é importante, né, a gente ficar por dentro desse assunto e ajudar na aplicação dessa lei, cobrar tanto do setor público como do setor privado. E é isso, essas são nossas referências.